Olá, estamos aqui mais uma vez para ministrar uma porção da palavra ao seu coração. Estamos aqui desta vez para falar de um assunto pastoral, para que você, pastor e pastora do rebanho de Deus, possa ser abençoado, assim como eu fui abençoado enquanto meditava neste assunto essa semana. O assunto gira em torno de ministério prático, crises e família, com ênfase mais na família pastoral. Nós vamos desenrolando o assunto entre esses três nortes, com mais ênfase na família, como eu disse. Se o áudio for muito longo, vai assistindo aos poucos, mas não deixe de completar o vídeo, por favor. É fruto de experiências pessoais nesses longos anos de ministério, convivência com colegas e também fruto de pesquisa, tá bom? Se tiver algum comentário, deixa aqui no nosso canal, por favor. Se desejar, faça o seguinte: inscreva-se, se não for inscrito ainda, deixe seu like ou seu dislike, toque no sininho para que possa ser anunciado todas as vezes que algo novo chegar e, se desejar, também compartilhe, tá bom? Fica comigo, em nome de Jesus, que o seu coração possa ser abençoado. Mais uma vez eu digo, assim como o meu foi abençoado, tá bom? Vamos lá, vamos falar da vida pastoral e os reflexos na família, o desdobramento do ministério. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão dispostos a darem a vida pela Igreja de Cristo? Se quiser dar uma pausa e pensar e responder, fica à vontade. Senão, possivelmente a gente volta a falar novamente dessa questão, ok? Vocês estão dispostos a darem a vida pela Igreja de Cristo? Bom, para iniciar a minha palavra, eu quero me apresentar talvez. Eu tenho 2 filhos, um casal, eles são crentes atuantes e graças a Deus bem casados. Minha esposa, após 39 anos de casados, ainda ouve as minhas pregações e ela me leva a sério. Eu quero lembrar que não me considero o melhor pastor entre os meus colegas, eu apenas tenho um casamento que deu certo e tenho uma família que, graças a Deus, deu certo. Eu tenho credibilidade em minha denominação, a Igreja do Nazareno, igreja que sirvo como crente pastor há 30 anos. As pessoas que me conhecem creem nas minhas pregações e recomendam quando vou ministrar a palavra de Deus em algum púlpito e em algum grupo, ok? Quando estarei sempre fazendo, eles estão sempre anunciando. Graças a Deus por isso. A minha esposa e filhos sempre afirmam para as pessoas, quando necessário, que eu vivo o que prego e prego o que vivo. Louvo a Deus por isso. Eu estou satisfeito com o respeito de meus irmãos em Cristo, de minha família em geral, e isso para mim é o suficiente. Eu já pensei em abandonar o ministério pastoral várias vezes. Eu quero dizer que atire a primeira pedra quem nunca pensou nisso. Se você nunca pensou, que se nunca passou por sua cabeça, você é um felizardo. Meus parabéns. Sem ironia nenhuma, tá bom? Passei por várias crises e ainda passo. Afinal, eu vivo eternas crises. Crises filosóficas, crises teológicas e assim por diante. Crise de vocação, eu já passei. Eu acredito que não tenho mais. Eu comecei meu pastorado com os meus 23 anos. Agora imagina um jovem cheio de paixão, inexperiente, e achando que sabia de tudo. Não é motivo de ter frustrações? Mas logo cedo, com a graça de Deus, eu aprendi. A minha vantagem, que eu sempre tive a meu favor, é a minha inteligência. Sou pensador, observador, fleumático, planejador e outras vantagens que me fizeram errar menos. Eu conheci e convivi com muitos colegas e alguns deles desistiram do ministério e eu ainda estou aqui. Louvo a Deus por isso. Lamentavelmente, os que ficaram para trás. Eu sempre depositei a minha fé numa pessoa só, na pessoa certa, em Deus. Eu tenho tido um relacionamento com Ele desde que decidi a recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele acabou, inclusive, me chamando para ser um pastor. Eu tenho certeza que sou um vocacionado. Talvez seja mais fácil para mim, para eu dizer,
Não tome decisões precipitadamente, não no vapor assim das frustrações ou do nervosismo, ou até mesmo na raiva, por conta do nosso temperamento e com a ajuda de Deus. Com esta concorrência legal no meio dos pastores, nós corremos o risco de pegarmos atalhos para acelerar o processo natural das coisas. Nessa altura, sempre entendi o que significa ser um ser espiritual. Quase que eu entrei em crise, na crise de pensar que eu não era uma pessoa espiritual. O meu simples estilo, assim, meu simples estilo, né, meu chamado, às vezes chamado de racional, frio, calculista, porque eu nunca mudei a voz para poder pregar, sempre no mesmo tom e firme. Uma vez a Magda me disse: não existe pregador com a espiritualidade do Márcio. Para mim, olha, bastou para eu continuar entendendo que minha espiritualidade é ser naturalmente humano, porque quanto mais humanos somos, mais espiritual ficamos. Quando eu tinha os meus 20 anos, eu me casei com 21, um pregador me disse para eu ter certeza da minha chamada, eu deveria ser, ou melhor, eu deveria ver literalmente o trono de Deus na minha frente. Eu entrei em crise. Inclusive, até hoje, eu não vi o tal trono de Deus. Claro que depois entendi que trono de Deus significa justiça entre os homens, sem dificuldade nenhuma. Tenho o meu temperamento e vivo muito bem com ele, com a graça de Deus. Agora veja, e quando nós somos cobrados pelas pessoas? Números, livros escritos, blog, currículo, número de membresia, sem falar dos salários diferenciados nas igrejas divisíveis das denominações. Mas eu não posso ser injusto. Eu sempre tive pessoas, foram poucas, creio que você também tem, talvez poucas, que me amaram e lembraram de mim em ocasiões difíceis e ocasiões alegres. Só para variar, para você ter uma ideia, uma vez numa comemoração do meu aniversário eu ganhei um livro e Magda no aniversário dela ganhou pano de prato. Foram simples, mas foram gestos de amor naquele contexto. Em ocasiões de aniversário, dia de pastor, por exemplo, sempre me lembravam das minhas responsabilidades, me deixando mais apavorado ainda pelo tamanho das cargas que me eram lembradas no dia do pastor. Mudou um pouco. Continuo sendo grato a Deus. Eu tenho recebido em meus aniversários ofertas, cartões, presentes para comprar o que eu desejava. Ok? Eu, como pastor, eu sei das minhas responsabilidades e que isso tem a ver comigo e Deus. Mas, infelizmente, quero te dizer uma coisa, tem crentes que tornam inviável o ministério pastoral. Que Deus te ajude. Quantos causaram e ainda causam mal a pastores e pastoras de Deus? Eu já li muitas atas de igrejas, muitas histórias, que eu dizia: Deus tenha misericórdia. Sem falar também da classe pastoral, colegas que espetam colegas sem ficar com a cara vermelha. Eu tenho tentado mudar isso com a ética e conselhos aos meus pares, principalmente aqueles que estão iniciando o ministério. Vamos falar agora um pouco mais daquilo que me preocupa, que é talvez o objetivo maior, a família e a casa do pastor. Uma pergunta que me fizeram: Pastor Márcio, o senhor acredita que a família pastoral seja diferente das demais? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um aumento progressivo do número de famílias disfuncionais em nossa sociedade. É possível observar essa realidade também entre as famílias pastorais. Lamentavelmente, é uma exclamação que eu estou dizendo. A sobrecarga de trabalho, o pastor ele é facilmente seduzido pelo canto da sereia, seduzido pelas inúmeras e constantes demandas da congregação. Desse modo, o colega ele acaba assumindo cada vez mais funções, deixando em segundo plano o cuidado com a família, lamentavelmente. E, consequentemente, a esposa, deixada em segundo plano, ressente-se cada vez mais e as tensões aumentam. Isso também no desdobramento com os filhos. Pessoal,
pastores e pastoras, eu quero lembrar que somos seres humanos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa carente de café, carente de amor, carente de conforto. Se eu posso colocar a cabeça num travesseiro, eu não vou colocar a cabeça numa pedra. Mas igreja é igreja, viu? E família pastoral é família pastoral. Não confunda isso. Eu sempre consegui separar essas coisas. A minha casa sempre foi o meu local de terapia. Sou feliz em minha família. Sempre fui feliz em minha família nuclear. Minha esposa e meus filhos sempre foram bênçãos na minha vida. Por quê? Por quê, pastor Márcio? Porque eu sempre soube administrar igreja, família, família, igreja. Eu, particularmente, sabe o que eu prefiro pintar? Literalmente pintar a minha casa a pintar uma parede do templo. O meu lar é o melhor lugar do mundo. Agora, com o ninho vazio, tem sido bênção, puras bênçãos de Deus. Eu sei que tem muitos lares pastorais em grandes conflitos, lamentavelmente. Eu sei que às vezes o pastor não tem culpa. Porém, eu quero chamar a sua atenção, é necessário ver o motivo reais dos conflitos. Fique atento, colega, cuidado com o ativismo. Você pode não perceber agora, mas sentirá mais tarde. Acho que deve ouvir a gente. O casamento poderá ser arruinado e os filhos totalmente esbagunçados. Sabe por quê? A família sempre será atingida. Deixa eu te falar uma coisa, colega. Não se orgulhe de estar atarefado com as atividades da igreja. Não bata no peito. Oh, a minha agenda está cheia. Agora, inclusive, se você é um biocupacionado, pense sobre isso dobradamente, viu? Seriamente sobre isso. Olha que, às vezes, o farol está com luz amarela. Alguém disse que a nossa esposa e filho não são rivais da igreja, viu? Eles estão aí para nos apoiar. Não despeje neles os problemas da igreja, em nome de Jesus. Preste atenção, sua maior tarefa é dar mais amor à família do que ao rebanho. Não faça isso. Não dê mais ao rebanho do que sua família. Você não é um super-homem, e não é uma super-mulher, pastora. Não tenha falsas expectativas em seu ministério. Não seja ingênuo ou ingênua. Não espere muito da igreja e não deixe que a igreja espere muito de você. Lembre-se de uma coisa muito importante. Não se cobre muito. Faça isso. Eu ficava mal quando eu achava que tinha pregado mal. Casamento que eu fiz, alguns não deram certos. Muitas coisas não foram bem feitas ou bem resultantes. Mas eu logo aprendi que os meus sucessos em algumas áreas são reais. Então, para que eu devo me frustrar? Tenho tido muito mais motivo de ver os resultados bons. Sobre sua família, deixa eu compartilhar algumas orientações. Primeiro, sua família é importante e precisa ser defendida diante da congregação, pastor e pastora. Outra coisa, não exija de seus filhos ou esposa aquilo que eles não são só para você ficar bem diante da congregação. Ok? Outra coisa, cuidado para não ser gentil com as pessoas da igreja e nem demonstrar carinho literal, e não deixar de demonstrar carinho literal a esposa e filhos. O ministério pode te iludir, viu? Um renomado pastor disse uma vez, se a igreja é a cara do pastor, a família do pastor é o retrato exato do que ele lhe dedica. Captou? Volta o vídeo e escuta a frase de novo. Não se iluda, ou não iluda a igreja, eu prefiro dizer assim. Como é que está seu jardim? Como é que está o seu quintal? Como é que está a arrumação da sua gaveta pessoal? Como é que está o seu carro? Seu orçamento financeiro? Como é que está a sua cama? Seu higiene pessoal? Sua saúde? Suas prioridades? Sua caixa de ferramenta? A arrumação do seu escritório? Seja lá o que for que está faltando nessa lista, eu te aconselho a perceber possíveis crises em sua vida. Se está em uma crise, não a veja como se não existisse. Não disfarce. Você pensa que os outros não estão vendo? Leve a crise a sério.
em nome de Jesus. Não empurre com a barriga sofregamente, esperando o céu chegar. Não empurre para o dia seguinte. Procure alguém de confiança, abra o coração e verá que poderá sobreviver em nome de Jesus. Não adie, procrastine o encarar os problemas. Também não supervalorize a crise, tá? Senão ela vai te matar. Deixa eu te dizer uma coisa com relação à crise. Não culpe ninguém, seja qual for a sua crise. Nem coloque culpa em Deus, dizendo que Ele está fazendo você passar por uma crise para crescer. Pelo contrário, você deve dar a volta por cima das crises e crescer. Deus espera que você aprenda com as circunstâncias e não crie circunstâncias, porque Deus não cria, melhor dizendo, circunstâncias para você aprender, ok? A vida está cheia de probabilidades. E não se apavore. Deus sempre está trabalhando em nossas vidas, na parceria conosco, se nós permitirmos esta parceria. Uma coisa interessante também é não transferir as crises descarregando nos outros, certo? Agora, principalmente em quem? Na família. Interessante que esquecemos que aquilo que pregamos para os outros se aplica a nós também. Se orientamos as ovelhas a serem dependentes de Deus, por que não sermos? Devemos proceder como esperamos que os demais procedam. Ensinamos, esperamos resultados e às vezes não temos os resultados. Somos limitados e precisamos reconhecer isso. Em nome do Senhor. Pastor, ele precisa ser assim, melhor a cada dia. Porque muita gente melhora como pastor, como obreiro, mas infelizmente piora como ser humano. O pastor Exaltino Coelho Filho, acho que é isso mesmo, Exaltino Gomes Coelho Filho, ele faleceu no segundo semestre de 2013. Pastor Exaltino era um filósofo, psicólogo, um teólogo e pastor. Lia e sempre leio ele. Foi o escritor batista com o maior número de livros publicados no tempo em que ele estava vivo. Quero compartilhar algumas coisas que ele fala sobre família no ministério pastoral. Esse pastor que precisa proteger a sua família. Ele diz, pastor e pastora, proteger a família é nossa responsabilidade. Ele diz que a família pastoral sofre muito, isso é uma realidade. Algumas ovelhas tornam inviável o trabalho pastoral e tentam nos atingir através da família, porque querem nos magoar, o pastor Exaltino diz. Por outro lado, famílias podem sofrer com atitudes nossas, ele lembra. Que às vezes a igreja pode ser um problema, mas também nós, se não soubermos administrar, provocaremos problemas com a família. Ele diz, pastor, somos pastores de nossa família. Sua esposa não é a sua primeira dama, mas sua primeira ovelha. Ele diz que sempre deixou claro para as igrejas que ele pastoreava que se tivesse de escolher entre a igreja e a esposa, a igreja com certeza sobraria. Igrejas há muitas, ele diz, esposa só tenho uma e só quero ela. Os filhos do pastor são suas ovelhas. Devem ser cuidados e protegidos por ele, pastor. A mais é deixar de lado. Eu quero dizer que tem que ser mais amada os filhos do que o próprio rebanho. Me lembrei de uma outra pergunta que me fizeram. Quais as falhas que o casal pastoral comete com relação à educação dos filhos? Porque quero associar isso à igreja. Na maioria das vezes, os pastores repassam aos filhos as exigências que a igreja lhes impõe, impedindo que as crianças sejam simplesmente crianças. Elas não podem correr, elas não podem gritar, não podem fazer bagunça, não podem errar em nada. Dessa forma, os pais impedem o desenvolvimento saudável dos filhos. Assim, na medida que eles crescem, eles vão percebendo que os pais lhe impõem muitas coisas para atender a demanda da igreja. E aí o que acontece? Eles se rebelam. O casal pastoral deve ter sempre em mente que os filhos são crianças
e como tais precisam de atenção, carinho e cuidado, não de imposições irrealistas gerados por expectativas externas, me referindo à igreja. Pastor e pastora, nunca aconteça que você cuide dos filhos dos outros e esqueça de cuidar dos seus filhos, pelo amor de Deus. Ou que se preocupe com a situação das esposas dos outros e descuide da sua esposa. Não faça isso em nome de Jesus. Não se esqueça que para ser um obreiro de Deus, uma das condições que não deve abrir mão é que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. E aí vem a outra fala do texto, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O endereço dessa fala é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Não podemos ser incoerentes, não podemos correr esse luxo, precisamos ter cumplicidade, precisamos ter uma cumplicidade na família. Não significa que deve ser apoio a erro, mas sim tornar a família coesa, fechada, unida contra investidas externas. Porque qualquer investida contra a família fracassa. E contra aquelas que estão fechadas, não há brecha no relacionamento. Nunca permita que gente de fora seja mais importante que gente de sua casa, pastor e pastora. Nunca deprecie o que é seu. Colega, ensina a igreja que sua casa não é extensão do templo e nem de membresia. O pastor Exaltino lembra a gente disso. Sobre a privacidade de sua família é de suma importância. Hospitalidade é uma coisa, invasão de privacidade é outra coisa. Cuidado com seu quarto. Ele é literalmente a entrada proibida de qualquer pessoa que não seja da sua família. Não ponha a sua família vivendo em função de você ou de seu ministério, ok? Respeite a individualidade de cada um. Não os exponha. Procure mantê-la salvo de membros da igreja, que por vezes são cruéis, maledicentes. Proteja seu lar, guarde seu espaço doméstico. A prioridade. O pastor Exaltino também nos dá algumas praticidades. Eu vou lembrar aqui para você, isso me vem à mente. Evite atender e receber visitas diariamente em sua casa, ele diz. Casa é local de liberdade e presenças lá impede muita coisa, impede a liberdade. Com a casa cheia de gente de fora, liberdade não é possível. Evite também dizer e comentar problemas da igreja em casa. Mude o papel que desempenha em casa, faça isso, seja marido e pai, e não pastor oficial docente da igreja. Mude o tom de voz em casa, não chame sua esposa de irmã fulana e nem pregue na hora do culto doméstico, pelo amor de Deus. Valorize a sua família mais que a igreja local, ok? Igreja muitas, mas família só há uma. Sua esposa e seus filhos são joias valiosas que o Senhor lhes confiou. Pastor e pastora, não as troque por bijuteria. Tá bom? Seja sensível aos anseios e reclamos de sua família. Ela deve saber que o marido e o pai estão sempre acessíveis a qualquer instante. É o primeiro da agenda. Veja sua família como um dom de Deus, viu? O Senhor te deu uma esposa, Provérbios 18, 22 fala disso. Te deu filhos, Salmo 127, 3. Você conhece o texto. Sua igreja um dia terá outro pastor, talvez melhor que você. O melhor pastor do mundo é substituível. Um bom pai não é e um bom pai é insubstituível, isso que eu quero dizer. Mas sua esposa quer que você seja marido. Seus filhos querem que você seja pai. Principalmente com seus filhos. Por favor, lembre-se, você terá um sucessor no pastorado, mas nunca poderá ter um sucessor como pai. Agora, se tiver, é porque fracassou. Deixe-me fazer outras considerações para você.
maneiras práticas, também fruto de pesquisa, e eu quero compartilhar contigo também que um pastor americano, Brian Croft, uma vez escreveu. Ele fala sobre servir a família pastoral, ok? Eu vou misturar uns textos dele com os meus. Primeiro, tome iniciativa e estabeleça um plano para o culto familiar. Depois, siga o plano, semanal pelo menos, ok? Quando chegar em casa, pastor, de alguma atividade, ou pastora, profissional ou pastoral, volte para casa no exato momento que você combinou e prepare o seu coração para servir sua família e não para ser servido. Croft disse isso para mim e eu estou compartilhando contigo. Assuma a responsabilidade pela educação e disciplina dos seus filhos, não deixe que sua esposa cuide disso, é vocês dois, ok? Compartilhe com a sua esposa e filhos algumas das coisas boas que estão acontecendo na igreja e em seguida agradeça-lhes por ajudarem a torná-lo possível. Pastor, pastora, com relação ao seu esposo, esposa, se você a ama, e eu espero que ame, dê-lhe flores ou um cartão escrito à mão quando menos esperar. Frequentemente, eu quero te dizer para ele ou para ela, programe uma saída à noite, tome iniciativa sobre a logística, ou seja criativo, tenha um plano. Os homens têm mais dificuldades, mas que Deus te ajude. Para os pastores, conheça o que a sua esposa gosta. Não se desculpe que esqueceu ou não planejou o dia do aniversário dela e de seu casamento, homem de Deus. Pergunte para sua esposa em que área ela deseja que você melhore. Tenha coragem, faça isso. Você não é melhor que ela, você pensa que é? Que Deus te ajude. Respeite e pergunte a opinião dela sobre as coisas relativas à igreja. Pode perguntar. Reforma da casa, decoração da casa, sobre férias, orçamento familiar e outros tantos itens que você pode comunicar com ela. Com relação aos seus filhos, tenha um encontro individual e semanal com cada um de seus filhos. Inclua brincar, ler, fazer o que você achar que deve. Muitas coisas boas pode ser feito. Uma coisa que eu posso dizer, leve uma das crianças com você quando for sair para algum lugar, para fazer alguma coisa, ou até em viagens breves. Faça isso. Faça aos seus filhos perguntas que favoreçam pastorear os seus corações. Vou te dar umas sugestões de perguntas. Existe algum pecado ou dificuldades específicas que você precisa de minha ajuda para derrotar, minha filha ou meu filho? Faça isso. O pastor Croft me ajuda com a seguinte pergunta: você percebe mais o meu encorajamento ou a minha crítica, meu filho? E ainda outra sugestão dele: eu ajo da mesma forma na igreja que em casa? Tenha coragem de fazer essa pergunta e se prepare para as respostas. Existe algum modo pela qual eu tenha pecado ou errado contra você, do qual eu não tenha me arrependido ou pedido desculpa ou perdão? Como é que eu estou indo como pai, filho ou filha? Como é que os meus sermões de domingo têm impactado você? Você ouviu? Faça algum comentário para mim. Uma coisa interessante, meu filho ou minha filha. O meu relacionamento com a mamãe estimula você a casar-se? O meu casamento é incentivo? Um conselho aos pastores que estejam enfrentando dificuldades no contexto familiar. Deixe-me falar uma coisa. Quero compartilhar contigo. Em primeiro lugar, não se demore a buscar ajuda, pois quanto mais o tempo passa, pior o problema fica. Ok? Uma outra coisa que eu quero colocar em segundo lugar: não tente espiritualizar o problema jogando a culpa no diabo. Reconheça a sua humanidade e suas fraquezas, como eu disse acima. Não significa que você será um desqualificado para o ministério. Pelo contrário, isso é grandeza. Quando um casal ou uma família não separa tempo para o diálogo, um diálogo assim, desarmado, profundo, os problemas se potencializam, descrescem.
Veja o exemplo de Davi, que não conversou com os filhos quando Amon estuprou Tamar. Isso despertou a ira em Absalão, lembra? Você já leu essa história? Que 2 anos depois ele assassinou Amon. Por causa do silêncio de Davi, anos mais tarde, Absalão se rebelou e acabou sendo morto. O rei poderia ter evitado a morte dos 2 filhos se tivesse tirado um tempinho para um diálogo em família, para uma conversa. Entretanto, ele deixou que as suas ocupações estivessem acima do diálogo familiar. Isso foi a porta de entrada para a tragédia no lar de um homem que tinha o coração pastoral. Lembre-se que comecei fazendo uma pergunta lá no comecinho. Vocês estão dispostos a darem a vida pela Igreja de Cristo? Eu não sei qual foi a sua resposta. Mas eis que te digo, meu servo e minha serva, meu pastor e minha pastora. Somente um pôde entregar sua vida pela Igreja e morreu por ela. Foi Jesus. Ele já fez isso uma única vez e não pediu a ninguém mais para fazê-lo novamente. Eu quero terminar por aqui. Espero que o seu coração não tenha sido alcançado, que a palavra de Deus surta um efeito duradouro e prolongado no seu ministério e na sua vida. Eu quero terminar esta fala dizendo que Deus o abençoe rica e abundantemente.